Rafael, gostaria de Oi? falar algo? Eu vi que seu Não? microfone está aberto. Não, pensei que você queria falar alguma coisa, beleza. Então vamos lá. Vou voltar para essa tela aqui que eu estou olhando do questionamento aqui. Então, a princípio, até para apresentar para quem. Que coisa chata. Então, a perguntinha é a respeito de análise de mercado e de marketing, como que a gente está andando, né? Para que eu tenha um feedback de como que vocês estão realizando as atividades, se está indo bem, se não está, né? Então, se você, né, vai assistir a aula depois dessa aula gravada, então tenta responder você mesmo sozinho e verifiquem que em qual essas três possibilidades você está, né? Se você está naquela que você não sabe o que fazer, está perdido, né? Tem o meu WhatsApp, tem e-mail, né? Tenta voltar nas aulas ali, seguir a sequência, que tá tudo na sequência, então não tem muito como se perder, tá? Então, assim, e aí a gente está aqui à disposição na tentativa de auxiliar vocês. Então, a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem no próprio Moodle tem as notificações lá que vocês podem fazer questionamentos para mim por lá. Tem fórum também que vocês podem pedir. Tem aluno depois dessa aula. Então, assim, se você está perdido, vamos voltar para o caminho, né? Então, vamos seguir um caminho aí, né? Vamos tentar fazer você encontrar de novo esse caminho, tá? Então, não deixa para depois, porque quanto mais você vai ficar perdido, pior vai ser, porque agora a gente vai chegar no financeiro, se você não fez as outras partes anteriores, você vai ficar mais perdido ainda, tá? Então, tenta conversar comigo, tá? E assim, vamos para o outro patamar do não estão realizando as pesquisas. Bom, eu sei que demora um tempo para pensar, né, o que vai pedir, como é que vai mandar e tal. A gente tem um tempo ainda, né, eu só tô querendo saber como é que está andando isso, e até demora um pouco para as respostas voltarem, né. Então, a gente teve um tempo aí, desde semana passada, né, e até dia 22 a entrega tanto do plano de mercado quanto do plano de marketing. Então, a gente tem um tempo ainda, né? Só que, claro, quanto antes você mandar, você vai conseguir ter as respostas mais facilitadas, né? Então, assim, claro, lembra lá que as entregas são primeiras versões. Pode ser que você tenha enviado o questionário e ainda não tenha conseguido ter as respostas. Eu só digo que não esperem para a última hora, porque vocês viram que a gente está meio com o calendário apertado. Então, assim, por isso que eu até estou acelerando o processo, tá? Que eu já dei as duas, já conversei novamente aqui a respeito da análise de mercado e marketing na semana passada, né? E hoje a gente vai falar do operacional. Então, para vocês não irem, né, se atropelando um nas pernas, assim, né? Começa a tropeçar aí, né? De confundir as coisas, então não deixem, né, para a última hora para ter os dados, enfim, porque à medida que você tem os dados, você vai conseguir ir trabalhando para frente. Eu sei que algumas pessoas já estão bem adiantadas e eu as parabenizo, né, por essa dedicação, né, que está tendo uma pesquisa e está vindo buscar, vindo conversar comigo, e é isso, é essa troca que a gente tem que ter, ainda mais que a gente está à distância, né? Se a gente estivesse na sala de aula, ficava mais fácil conversar. Mas eu não mordo, não tenho medo de me impedir, tá? Inclusive, né, acho que os colegas que estão pedindo, acho que já sabem que eu não mordo, né? Então, eu sempre estou à disposição, quando eu consigo, eu respondo. E, então, quem já está fazendo a pesquisa, show de bola, parabéns, tá? E quem, né, não está fazendo ainda, se tiver alguma dificuldade, vem falar comigo também, né? Então assim, ó, a gente está aberto a conversa, né, sempre.
Então, não deixem de usar o tempo e a disponibilidade que eu estou deixando, né, para que vocês tenham. Então, a princípio, a respeito também, eu queria falar um pouquinho do nosso sumário executivo. Eu acho que todo mundo aqui conseguiu visualizar a devolutiva, se conseguiu entender o que eu devolvi, né, o que está escrito, se conseguiu acessar, muitas vezes pode ser que algum problema, enfim, se tem algum problema, vem falar comigo. Tem alguns trabalhos que, sim, estão muito bons, outros estão extremamente superficiais, o que me deixou um pouco preocupada. E, então, assim, aquelas pessoas que realmente, né, estão com dificuldade, a gente tá aqui, né? Troca ideia com o colega, se você tem dificuldade de falar comigo, tem vergonha, enfim, né? Não tenha vergonha, né? Vergonha é você fazer errado, né? E não vir pedir, tá? E não tenha medo de errar também. A gente errando, a gente aprende, né? E aí consegue acertar. Então, aquela questão do sumário executivo, né? Tem alguns pontos que, que eu. Para cada um tem pontos diferentes, né? Porque individualmente, cada plano de negócios. Então, mas tem alguns que eu também gostaria de parabenizar, né? Porque tá muito bom. Tem extremos, né? Então, muito bons, muito superficiais, mas é o começo, né? Até a gente também engatar, e tem uma galera que tá bem para frente, né? Então, assim, também estão de parabéns, né? Ah, então, assim, se tiver alguma dúvida em respeito ao sumário executivo, né, do que foi feito o feedback, né, vem falar comigo, né? Então, lembrando que não tem nota, a intenção do feedback é justamente para ajudar vocês, para que a gente chegue lá no final com um trabalho legal, né? E nessa intenção, né, de auxílio nesse primeiro momento. E aí eu queria já dizer para vocês que eu entrei em contato com o pessoal da incubadora para estar assistindo as nossas apresentações no final lá da nossa disciplina, e eles aceitaram, então pelo menos teremos 2 pessoas da incubadora já assistindo. Talvez tenhamos 3 pessoas. E pode ser que tenha até 5, mas enfim, né? As 2 estão confirmadas já. Então, assim, a terceira ainda não me deu resposta, mas só para vocês saberem que, então, assim, potenciais grandes para vocês, se vocês desenvolverem um trabalho bom também, né? Chama atenção lá do galera da incubadora, lembrando que se você chama atenção, né? Pode ser que seja um potencial investidor do seu negócio, vai que, né? Assim, a intenção é também fazer essa integração com o incubador, que se fosse no presencial, a gente estaria visitando a incubadora, vocês estariam conhecendo a incubadora, assim, para a gente tentar fazer um vínculo também com a incubadora, né? Sempre faz. Tá tudo certo? Tá aparecendo umas mensagens aqui estranhas para mim, né? Minha câmera que bugou. Então, eles vão vir, né, assistir as apresentações. Então, eu convidei mais pessoas, né, para o intuito deles estarem também integrando nossa disciplina, já que não foi possível a visita. E quanto mais pessoas, melhor vai que eles investem nas ideias de vocês, né? Então, assim, faça um trabalho bom também, né, no intuito de mostrar essa ideia. E aí, claro, né, assim, tem uma sequência lógica. Eu tentei fazer no Moodle uma sequência lógica que vocês conseguissem entender mais fácil, tá? Mas pode ser que alguém ainda está com dificuldade, então fala comigo novamente, vou repetir, fala comigo, tá? E hoje eu vou colocar para apresentar. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade.
A tela também, fique à vontade. Se não quiser, não abra. Se quiser falar, fala, né? Então, aqui é um espaço democrático, né? Todo mundo pode participar, não é só eu falar, né? Sempre foi essa a intenção, tá? Diga, se a professora parar de falar, eu posso falar, né? Mas se eu não parar de falar, vocês interrompem também. Tá cheio, hein? Todo mundo falando aí. Entendeu? Eu chego tá, eu não consigo entender. É, muita gente querendo falar. Muita gente, ó, ergue a mão aí, vamos fazer uma ordem, gente, senão tá louco. Tá aparecendo aí? Aham. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar, se alguém, né, já assistiu o plano operacional, vai ser um mais do mesmo, tá? Mas quem não viu nada ainda, né, a intenção aqui é dar uma apertadinha, uma aceleradinha, para que vocês cheguem até aqui. Tem 2 trabalhos que já me entregaram até aqui, inclusive, né? Já tem a pesquisa, já tem o plano de marketing, tem o plano operacional. Então, não quero botar pressão, mas já botando, né? Mas tem as datas, né? Então, assim, as datas de entrega, elas estão lá. Assim, à medida que você escolhe fazer antes, né, uma questão tua, tá? Mas, claro que à medida que você entrega antes, eu visualizo antes, você pode arrumar e pode melhorar. Enfim, tá? Bom, o que é um plano operacional? Basicamente, o que ele já diz, operacionalizar o seu negócio. Como é que esse negócio vai funcionar? Qual que é a ordem, a sequência lógica de você estar com... Se você vai fazer um produto, obviamente, se você tem um material em si que você vai transformar, né? Sei lá, vou fazer uma calça, né? Então, eu tenho diversos materiais, né, que eu recebo. Eu tenho zíper, eu tenho botão, eu tenho tecido, né? Tenho diversos materiais para conseguir fazer uma calça. Mas eu tenho uma sequência lógica para fazer essa calça, né? Então eu recebi os materiais, primeiro eu tenho que fazer o quê? No princípio, eu tenho que ter um molde dessa calça, qual que é o tamanho, né? Qual que é o tamanho? 38, 39, 40, né? Eu vou ter que saber qual que é o molde, né? Então, o primeiro processo é, a princípio, né, pensando nessa lógica, vamos pensar que é o molde. Eu não sei se realmente é esse o processo, né, é um exemplo, mas eu tenho que ter um molde. Então, esse é o primeiro processo. Aí, após o molde, eu tenho que cortar, né, o tecido. E aí é o segundo processo. O terceiro processo talvez costurar, né? E aí eu tenho o quarto processo que é colocar o zíper, o quinto processo que é colocar o botão, e aí eu vou ter a calça pronta, tá? Então, tem que pensar nessa estrutura lógica para o teu produto, para o teu serviço, para o teu aplicativo, para aquela, né, oportunidade que você identificou. Então, se você tiver um produto que a gente consegue pegar, que a gente é físico, né? Essa estrutura desse processo, talvez ele fique um pouco mais fácil de você desenhar, né? Tem umas pessoas que eu vi que já, até no sumário executivo, a gente teve uma certa confusão, e eu vi que isso aconteceu com, acho que pelo menos 3, leitura de 3 trabalhos, na parte lá dos setores. Lá no sumário executivo, eu estava pedindo em relação aos setores, que setor que a sua empresa pertence. Vai ser serviço, vai ser comércio, vai ser indústria, o que é que vai ser? E aí, alguns grupos acabaram escrevendo quais eram os setores da empresa. Que setores que precisariam para chegar, né, para ser elaborado o produto, o material. Basicamente, eu escrevi no sumário executivo que você ia usar lá no plano operacional.
E é aqui que você vai usar, né? Você vai ter que descobrir os setores da sua empresa. E você já descobriu se você fez lá. Agora, quem, no caso, né, lá não era o local. É aqui que é para fazer isso. Então, assim, você vai ter que identificar. Obviamente, né? Vamos pensar aqui. Faz as caixinhas, bolinhas, enfim, faz um fluxograma, pensa, né? Você pode até fazer um fluxograma, se você quiser. Não é obrigatório. Talvez para você fazer um raciocínio lógico, seja mais fácil você fazer um fluxograma. Mas eu preciso que você identifique quais são os processos que você vai ter para chegar até o teu produto ou teu serviço final. Então, e quais setores isso vai passar? Então, você pode fazer esse fluxograma, por exemplo, né? Como eu falei ali do material. Você pode chegar aqui, então, aqui vou continuar na calça, né? Eu vou fazer a calça, então aqui chegar nos materiais, beleza? E aqui, vamos pensar que começou aqui, né? Chegou os materiais aqui então, no caso, é o estoque. Então, aqui eu vou ter que ter o estoque. Dentro do estoque, no caso, eu tenho um setor que é estoque, certo? Então, o que o estoque vai fazer? Vai receber os materiais, enfim, né? Vai processar e vai destinar os materiais para o produto a ser feito, né? Então, aí o próximo passo é o estoque mandar o produto, o material necessário para a próxima etapa, que seria no que a gente imaginou aqui no exemplo, que seria o molde, tá? Então, dentro dessa parte do molde, essa parte do molde, ela tá dentro do quê? Da parte vai ser específica, um setor de molde, por exemplo? Você pode setorizar no setor de molde, então o molde faz o quê? Né? Aí, a parte do corte, né? Então, aqui, você tem, então, parte de corte. O corte, o que é o corte? Faz o que é o corte, né? Você vai especificar o que faz o corte. Aí vai chegar aqui para você costurar, por exemplo, né? Que um exemplo mais, claro que o fluxograma não é disso, então não posso estruturar de uma forma correta, estou inventando aqui na hora. Então, tem que especificar nessa ordem o que tem em cada um desses setores. Que setores tem na sua empresa, né? Então, desse processo produtivo, você vai relacionar quais são todos os setores que você vai ter da sua empresa, né? Nessa ordem, no processo, no fluxograma. Pense no fluxograma, tudo que você precisa para chegar no teu produto final, né? Você pode fazer um fluxograma, você pode fazer uma ordem como essa que está aqui, né? Pensar numa estrutura lógica assim, obviamente, eu já mencionei que não há necessidade de fazer um fluxograma. Se for melhor para você entender, ótimo, tá? Mas eu preciso que vocês entendam e percebam o que vocês precisam para chegar ao seu produto. No caso, quem tem um aplicativo, né? O seu produto é o aplicativo, né? Então, você vai precisar do que para desenvolver um aplicativo? Primeiro, obviamente, você precisou ter uma ideia, né? E aonde que você vai ter essa ideia? No setor de desenvolvimento, pelo menos. Então, lá no setor de desenvolvimento, você vai ter que verificar, né? Vai ter vários itens que são relacionados ao setor de desenvolvimento, né? Então, você tem que pensar, né? Então, a ideia do setor de desenvolvimento, aí o que vai fazer? Daí conseguimos desenvolver e chegamos no aplicativo. A partir do aplicativo, eu vou ter que ter um suporte, né? Aí, como é que vai ser esse suporte? Então, pense em todos os processos que vão ter relacionados ao aplicativo, né? Eu preciso desenvolver, eu preciso colocar o aplicativo em prática, preciso testar esse aplicativo, aí eu coloco o aplicativo já rodando, né, para os usuários, aí os usuários, né, no caso, usaram, então eu faço um pós-teste também, então, assim, eu posso ter diversas caixinhas, mas isso quem vai determinar são vocês, né, vocês que sabem como é que vai produzir, como é que vocês vão chegar nesse produto final. Então, quais são os processos que vocês precisam para chegar no produto final, né? Então, aqui tem um exemplo, né?
nessa mesma ordem. Quase que não tem o que seria, né? Mas pensem que continua sendo a calça, né? Então, para a calça eu preciso ter um molde, aí eu preciso ter uma mesa para cortar, então eu preciso ter uma cortadeira elétrica, preciso ter um acabamento, preciso da embalagem, preciso da expedição, e isso vai ser feito tudo no mesmo setor ou vai para um setor diferente? Então, identifique aonde são realizadas essas atividades. Então, primeiro você vai ter que identificar todas as atividades que são realizadas, né? Então, identifica todas essas atividades e setoriza. Então, esse setor vai fazer tal e tal atividade, né? E aí, esse setor, então, é responsável por essa atividade, né? Então, quem serão os responsáveis por essa atividade, né? Este setor. E aí, nesse setor, né? Vamos fazendo uma reação em cadeia. Então, eu tenho uma lista de atividades, eu estou pensando estrategicamente em uma planilha, né? Pense como se fosse uma planilha. A primeira coluna você identifica todas as atividades, na segunda coluna você começa a relacionar, né? Quem são os responsáveis? Qual é o setor responsável por cada uma dessas atividades? Aí você relaciona, né, desses processos, quem são os responsáveis. E aí você consegue juntar, estabelecer, né, consegue juntar todos os processos que estão relacionados com aquela responsabilidade, com aqueles setores. A partir disso, nesse setor, para desenvolver as atividades que eu relacionei, né, vamos para a terceira coluna, por exemplo. Que materiais que esse setor vai precisar para desenvolver essas atividades. Então, relaciona todos os materiais e equipamentos que vai ser necessário para desenvolver essa atividade, tá? E aí, óbvio, né, que você vai ter, por exemplo, né, que pensar também que você vai ter uma certa quantidade de produção, né? Quanto que você vai querer produzir? Quantos produtos ou serviços você vai conseguir ofertar com essa lista de materiais e equipamentos que você pensou? Então, eu comprei uma quantidade de materiais, ou, como é aplicativo, eu não tenho materiais e equipamentos, eu tenho pessoas. Quantas horas essas pessoas podem produzir por dia, né? Elas podem trabalhar apenas 8 dias, 8 horas no dia, né? 44 horas semanais e 8 horas no dia. Então, você tem que pensar em quanto que essa pessoa consegue trabalhar e quanto que ela consegue te entregar nesse dia, né? Em relação ao aplicativo. E aí, porque o aplicativo você vai construir ele em cima de horas trabalhadas, não quantificar produção, né? Então, assim, você não vai conseguir identificar quanto, mais ou menos, né, a pessoa consegue produzir do teu aplicativo. Então, assim, você pode relacionar que sim, são, né, dentro dessa produção, né, o nosso aplicativo, então, mais ou menos, a gente mais ou menos pensa que vai demorar tantas horas para fazer esse aplicativo, e os nossos desenvolvedores, os nossos designers, o que será necessário para fazer o aplicativo, eles trabalham 8 horas por dia, 44 horas semanais, né? E aí você fecha aqui, tá? Então, não sei se ficou claro, ou deu uma breve confusão, ou não. Eu vou voltar aqui para o chat só para ver se tá ok. Dê um joinha aí se tá tudo certo. Se não tá certo, dá um negativo. Se tem pergunta, fala, né? Beleza. Então, o que vocês vão fazer aqui, né? Como vocês viram, ainda não tem nada de número, não tem nada que eu vá quantificar. Eu apenas estou qualificando, que a gente chama, né? Porque eu estou fazendo uma descrição
de todos os meus processos, né? Então, de todas as minhas atividades, em que setor que vão estar alocadas essas atividades, e que materiais eu preciso para desenvolver essas atividades dentro desse setor, e se eu tiver materiais, equipamentos, máquinas, enfim, aí eu consigo pensar em quanto que essa máquina, por exemplo, né, ela tem um manual, então eu sei mais ou menos quanto é que ela vai conseguir produzir por hora, por exemplo. Aí eu sei mais ou menos chutar, assim, né, eu vou falar chutar, porque aí a gente chama uma palavra mais bonita do que chutar, né, estimar. Então, você pode estimar que você vai conseguir produzir 100 calças no dia, por exemplo. Então, assim, mas nada que isso vá alterar alguma coisa, tá? Você vai ter que estimar quando a gente for fazer realmente financeiro, tá? Então, aqui, se você quiser estimar alguma coisa, você pode colocar, tá? Mas, realmente, o que você vai estimar vai ser quando a gente fizer o financeiro. Mas, obviamente, quando você tem materiais e equipamentos, você tem que saber quanto que esse material ele consegue produzir por minuto, por segundo, por hora, enfim, então, para conseguir também pensar futuramente como que isso vai ser desenvolvido, tá? Então, o que vocês precisam fazer é identificar as atividades, alocar nos setores responsáveis e listar os equipamentos e materiais, tá? E, além disso, vocês precisam, dentro do setor, tem funções, né? E vocês precisam descrever, então, né, esses processos, essas atividades estão alocadas nos setores, e dentro desse setor, quantas pessoas vão estar alocadas? E o que que cada uma dessas pessoas faz? E o que elas precisam saber? Que qualificações são necessárias para que elas façam as atividades dentro desse setor? Então, eu tenho um cargo lá, uma função que é gestor de marketing. Que qualificação é necessária para esse gestor de marketing? Obviamente, ele ter conhecimento em marketing, ou ser formado em marketing, ou ser formado em administração, ou ter pós-graduação em alguma coisa, ter conhecimento de ter trabalhado na área há 2 anos. Vocês vão especificar qualificações necessárias, quanto de experiência essa pessoa precisa ter, para que você pense, se eu realmente for contratar, então eu tenho uma listinha aqui, então ela precisa ser formada em marketing, ela precisa ter, precisa falar inglês, por exemplo, ela precisa ser homem, mulher, posso até especificar isso, se quiser, tá? No caso, vocês já viram a Magazine Luiza agora, que está fazendo um processo interessante, né, em relação a um processo de trainee só para quem é negro, né, na tentativa de fazer com que as pessoas sejam mais integradas ao processo produtivo. Então, assim, é uma qualificação que a Magazine Luiza determinou que precisa ter, senão não vai estar participando do processo, né? Obviamente, vocês podem colocar diversas coisas, né, em específico. Obviamente que se você vai ser desenvolvedor do aplicativo, né, ou você é o sócio, né, você pode relacionar aqui. Lembrando que ser sócio não é qualificação, você pode ser, né, qual é o seu cargo? Cargo, função, pode ser desenvolvedor, mas / sócio, você pode ser as duas coisas. Então, você no começo vai fazer as duas coisas, ótimo. Mas para você desenvolver, você precisa ter uma qualificação, né? Então, você precisa entender disso, né? Então, você tem que estar estudando sobre desenvolvimento de software ou desenvolvimento de aplicativo. Então, isso é uma qualificação. Se você é um sócio, né, é um cargo, e também ele pode ter 2 cargos, no caso, né? Então, ele vai ser desenvolvedor e ele vai ser sócio. Então, você pode, e façam essa tabelinha, igual tá aqui, ó. Se vocês quiserem, é um modelo, mas se vocês quiserem aumentar essa tabelinha, vão aumentando, criando colunas aqui,
é vocês que fazem, o que interessa é que tenha as informações, tá? Então, projetem a quantidade de pessoas que precisam. Ah, a gente tem 3, professora, e nós 3 vamos fazer tudo. Beleza, né? A gente é o sócio e barra função que esse sócio tem. Então, beleza, sócio desenvolvedor, sócio vai cuidar do marketing, o sócio vai cuidar do financeiro. Qualificações necessárias para esse sócio que tem a função desenvolvedor fazer essas atribuições que desenvolvimento de software precisa, e também qualificações para que essa pessoa faça o marketing. Ela precisa entender de marketing. Então, você vai especificar essas questões. E não tem problema ser só vocês 3 que vão começar. E muitas empresas, inclusive, começam assim. Só o sócio, por exemplo. Né? Então, o sócio faz tudo. Ou seja, eu tenho um cargo e função, o sócio, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é tudo. Né? Que qualificações ele teve para conseguir fazer tudo isso. Pode relacionar todas que você achar necessário, tá? Então, aqui você vai fazer essa outra tabelinha, tá? E aí, voltando aqui, para ajudar vocês a pensar a respeito dessas questões, né, eu normalmente uso uma ferramenta que a gente chama de 5W2H. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma tentativa de auxiliar vocês a despertar as ideias aí para conseguir desenvolver a atividade. Então, para relacionar ali que atividades que têm que ser feitas, né, nesse processo operacional. Então, a gente pensa no primeiro que, né, que é o primeiro o W, que é o que. Então, o que deve ser feito? O que você tem que fazer? Então, assim, tudo que você tem que fazer, vai fazer uma listinha. Você, é igual quando você faz trabalho na faculdade, né? Você tem uma listinha de todas as disciplinas e todas as atividades que você tem que fazer para cada uma das disciplinas. É a mesma coisa, né? O que você tem que fazer, então, para cada uma das disciplinas? Você vai listar, né? Agora, para a sua empresa, o que você tem que fazer, né? Para cada um dos setores. Por que você tem que fazer, né? Às vezes você listou uma atividade lá e talvez ela seja necessária ou talvez não, mas pense no porquê, né? Por que é importante realizar essa atividade? Ela tem um sentido para ser realizada, né? Então, se questione, né? De todas as atividades, tem um porquê ela ser realizada, sem ela é imprescindível, sem ela eu não consigo evoluir no meu fluxograma, né? Na minha sequência lógica para conseguir construir o meu produto, o meu serviço, o meu aplicativo, o meu combo capilar, né? A galera aí que está fazendo o nosso projeto de box capilar. E aí, aonde que eu vou realizar essa atividade? Ou seja, que setor que essa atividade vai estar relacionada? Né? E quando eu preciso realizar essa atividade? Então, quando é interessante, porque ele vai te dizer qual que é a ordem dentro do setor, né, para chegar no processo de realização das atividades dentro do setor. Então, qual que é a ordem? Eu posso ter especificado diversas atividades, mas elas estão todas assim, né? Então, um bolo. Né? Então, eu joguei numa bola aqui, eu peguei o papel, a folha de A4 aqui, amassei, elas estão todas aqui, mas eu preciso ordenar, né? Então, qual é a ordem delas, né? Quando que eu preciso fazer cada uma delas? E aí estruturar, né? Quando que eu vou conseguir, e preciso que elas sejam feitas para que eu consiga chegar no finalmente. E aí, a gente tem que pensar em quem, né? Em quem? Quem são os profissionais que vão realizar as tarefas. Então, a gente pensou aonde, né, que eu realizo as tarefas, né? E dentro desse onde, eu tenho que relacionar quais são os cargos e as funções que realizam essas tarefas, certo? Então, o 5W2H ajuda bastante a construir essa ideia, né? E dentro dos Ws aqui, eu consigo responder várias perguntas que eu pedi ali na frente, né? Então, essa ferramenta ajuda vocês na construção dessa estrutura operacional.
eu digo que, para usar o 5W2H, nós não precisamos usar o 2H, nós precisamos usar o 1H só, tá? Aqui, né? Porque o segundo H a gente vai ver lá no financeiro. Mas, então, eu uso uma adaptação do 5W2H, porque eu recomendo usar 5W1H. E o 1H é o quê? Como você vai realizar essa atividade? De que maneira que você vai realizar essa atividade? Então, o que você precisa para realizar essa atividade? Quais são os equipamentos, os materiais que você vai precisar para realizar essa atividade, né? Então, você vai relacionar lá. Ah, então, eu vou fazer um aplicativo, que materiais que eu preciso? Ah, eu preciso do computador, eu preciso da mesa, eu preciso do mouse, eu preciso de um teclado, né? Eu preciso de um local físico. Então, de que maneira que essa atividade vai ser realizada, né? Então, com o quê? Né? Então, eu preciso realizar essa atividade com uma lista de equipamentos, né? Então, de que maneira? Através dos equipamentos que eu necessito. Então, é nesse sentido que o como, né, ele estabelece essa relação em relação a equipamentos que são necessários para desenvolver as atividades. Eu acredito que aqui todos são, né, sem exceção, vão precisar de computadores. Então, é um material que todo mundo vai ter, né? Impressora, né? Claro, obviamente aqui eu não vou falar para vocês assim, vou precisar de papel, eu quero mais, né? Eu preciso de equipamentos. Claro, se você vai prestar serviço, dependendo do serviço, por exemplo, se fosse contabilidade, né? O que você entrega para o teu cliente e o que você precisa bastante realmente é papel, né? Então, isso quase que um equipamento para a sua empresa, né? Então, são equipamentos e materiais que você precisa. Então, assim, relacionem tudo que é necessário, né, para realizar as atividades, né? Então, aqui, ó, identifique como serão realizadas cada uma das atividades, então, usando o 5W1H, que eu digo. E o 2H, ele se refere ao quê? Você vai fazer uma listagem de materiais e equipamentos, né? Então, você já, obviamente, teoricamente, já está pesquisando num local físico ou na internet os materiais e equipamentos que vocês precisam, né? E aí, se vocês quiserem adiantar o serviço de vocês, à medida que vocês listaram todos os materiais e equipamentos que vocês vão precisar saber quanto é que isso vai custar. Então, se vocês listarem os materiais e na mesma hora já vocês conseguirem relacionar valor, vocês vão estar adiantando um processo que vocês vão ter que fazer no financeiro, tá? Mas o que tem que fazer no operacional é o 5W1H, tá? E não é para especificar, né? Não vai lá escrever lá, professora, fiz o 5W1H. É uma ferramenta que eu estou dizendo que ela pode auxiliar você a pensar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a ferramenta. Se você não quiser fazer a ferramenta, usar de uma outra estratégia, tá tudo bem. É uma ferramenta que eu tento ajudá-los a chegar no resultado, tá? Se você conseguir identificar todas as atividades, os processos, os setores responsáveis e todos os materiais e equipamentos que você precisa ter, show! É isso que eu quero, tá? Independente da ferramenta, eu quero o resultado, né? Quero identificar aí quais são, como é que você vai funcionar realmente, como é que você vai estruturar o operacional da sua empresa. Então, fazer uma descrição breve de tudo isso. Beleza? Tudo bem por aqui? Aí a gente vai para a última parte que precisa ser feita, além disso. Acredito que está tudo bem, né? Assim, então, tem muita confusão aqui falando, então, às vezes posso confundir, tá? Então, beleza. Eu até vou fazer uma coisinha, enfim.
Pra galera que diz que tá perdido, não se perder. Bom. Fazendo os slides na hora, né, professora? Esse aqui ficou horrível. Vou copiar de novo, né? Tá, beleza. Tô me enrolando aqui para ver se alguém falava alguma coisa, mas acho que tá tudo certo, né? Então, assim, além disso que eu acabei de falar, precisa ser entregue mais um elemento do plano operacional. Por mais que você vá desenvolver um aplicativo, você vai ter que ter um local físico para estruturar. Ah, professor, eu estou pensando lá que eu vou, né, minha simulação é como se eu fosse estar incubado. E aí eu tenho uma salinha lá na incubadora. Tá, beleza. Mas você tem um local físico, né? Porque você precisa sentar lá na sua cadeirinha e desenvolver o bendito do aplicativo. Se você for o desenvolvedor, ou se você vai cuidar dos processos, vai terceirizar para um freelancer, se você vai terceirizar para uma empresa desenvolver, enfim, você precisa controlar processos. Então, um local físico você precisa ter. Professora, eu vou fazer isso da minha casa. Beleza, então pensa num cômodo da sua casa que você vai usar para fazer o desenvolver né, todos os processos que você vai precisar da sua empresa. Então, algum espaço você vai ter que ter, de alguma forma, né? Pode ser seu quarto, pode, desenha. O que você vai desenhar? O layout do seu quarto. E o que vai ter dentro do seu quarto? Ah, professor, pode ser que eu vá, pode até desenhar se vai ser dentro do teu quarto, se você vai tirar a cama lá do teu quarto e vai deixar só como escritório, o que você vai fazer? Enfim, pense o que vocês vão fazer. Você tem que desenhar o que tem nesse cômodo, tá? Então, vocês vão brincar de arquitetos, ou, né, engenheiros, como queiram, vocês vão brincar de desenhar uma planta. Então, desenhe a planta e qual é o espaço que vocês vão estar atuando. Lembrando que, à medida que vocês desenham o espaço, tá vendo aqui, ó, tá relacionando que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, faço mais ou menos parecido, ó. O número 1 é um depósito de farinha de trigo. Eu nem tinha lido isso aqui, não falar a verdade. Aí o número 2 é uma amassadeira. Número 3 é uma balança. Número 4, né? Eu tenho a mesa de serviço. E aí, assim sucessivamente. Vocês pensaram em todos os equipamentos que vocês têm, vocês vão alocar no layout de vocês, todos os equipamentos. E aí, só cuidem, porque à medida que vocês colocam o equipamento, eu vou verificar se vocês anotaram e descreveram que tem esse equipamento, tá? Então, descrevam todos os materiais e equipamentos que precisam. Obviamente, você não vai conseguir desenhar, né, todos os materiais, mas, por exemplo, pense no balcão aqui. Pode ser que você, lá nos materiais e equipamentos, não tenha relacionado que você vai precisar de uma mesa, de uma impressora, de uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras. Aí você falou assim, vou fazer um painel bonito aqui, vou colocar uma TV de LED, né, uma recepção legal e tal. Tá, na recepção você colocou que vai ter uma mesa, 2 cadeiras, e um sofazinho, vai ter uma planta, então você vai ter que relacionar que no seu operacional vai ter tudo isso. Tá? Então, cuidado com o desenho para vocês não esquecerem de desenhar tudo que vocês
tudo que vocês desenharem, no caso, relacionem como equipamentos e materiais que vocês vão utilizar, tá? Então, e como que vai ser esse local que vocês vão estar atuando? Então, pense num local bem interessante, o RU. Vocês perceberam que o layout do RU teve uma transição quando mudou de empresa, né? A fila passou a ser deslocada e o buffet também mudou um pouco a forma de ser servido, né? Mudou a direção, né? Então, eles mudaram o layout. Aí você pode dizer, nossa, ficou ruim, eu não deixaria igual estava. Então, assim, é questão de estudar. Você também tem que pensar no layout da forma que vai ficar mais fácil de você desenvolver as atividades. Então, se por exemplo, né, eu tenho que ter, se tivesse uma balança para pesar a comida lá no RU, e colocasse a balança de um lado e o buffet lá do outro. Tá um layout legal isso? Não, né? Porque tem um deslocamento gigantesco, então tem que colocar os materiais que precisam de as atividades que sejam feitas com uma certa, você vai estar fazendo o desenho dos seus processos, então você sabe a ordem dessas atividades, então a tendência é que você direcione as atividades para que você tenha desperdício de tempo e movimento para que elas fiquem perto, né? Então, se a atividade 1, né, precisa de alguma coisa da atividade 2, ou eu, por exemplo, tenho o computador e eu coloco a impressora, vamos pensar que o computador está aqui, né, e a impressora está aqui. E aí eu imprimo bastante, então, assim, eu tô aqui, eu tenho que levantar e buscar o papel aqui, né? Aí eu volto. E quantas vezes eu faço isso no dia? Quanto tempo a pessoa perde fazendo isso? Então, operacionalmente, né, isso aqui também não tá legal. E se eu colocar a impressora aqui, ó, do lado do computador do cara, eu não vou diminuir o tempo gasto, né? Então, pensar nesse layout que fique legal para desenvolver as atividades também. Então, em relação à fila do RU, vocês acharem? Eu não gostei, pelo menos, né? Você entra, tem que dar a volta lá, volta de todas as cadeiras para chegar lá e se servir. Antes entrava e já ia, né, se servindo, era muito mais fácil. Então, assim, só que é uma questão de escolha, de processo da empresa. Se ela entender que é assim, que é a melhor forma, né, ok, eu não vou discutir, né, mas eu acho que ali cabia uma reavaliação do layout, porque ficou um tanto quanto estranho, né? E aí, quando eu tenho que entregar a bandeja, eu tenho que passar de novo pelas mesmas pessoas que estão se servindo. Então, não seria o ideal, né? Dar um acúmulo de pessoas. Ah, eu já estou pensando no Covid, né? Tem que ter espaçamento. Não, mas de verdade, né? Dar acúmulo de pessoas, então um atrapalha o outro no final das contas. Então, assim, um exemplo, né, é o RU que vocês frequentavam, no caso, né, que também pode ser pensado como um layout, né, então vocês vão desenhar o layout de vocês, onde vai estar os equipamentos que vocês vão projetar, que vai usar. Ah, a professora só tem uma mesa e um computador, beleza, uma sala, uma mesa, um computador, desenha isso, eu quero o desenho, tá? Uma coisa que vocês precisam cuidar também, ah, professora, eu tenho só o computador, beleza, mas então a pessoa fica trabalhando o dia inteiro ali, né? Sentadinha no computador, ela não precisa ter como material, não, um equipamento de trabalho, os equipamentos de segurança, né? O mousepad, descanso de mãos, descanso de pés. Então, relacionem também que isso é necessário, né? O que é necessário para desenvolver as atividades? Ergonomicamente, isso é necessário para que a pessoa se sinta bem desenvolvendo a atividade. Então, pensem nessa questão ergonômica dos trabalhadores, né? Pensem que vocês vão ter que comprar. Tenho 3 empregados lá sentados no computador, e então eu tenho que ter, né, tenho que ter descanso de pés, 3, tenho que ter 3 descansos de mãos, tenho que ter 3 mousepads, tenho que ter
não lembro o nome, né, de regular a altura aqui, para visualizar, ficar na altura correta. Então, eu preciso desses equipamentos, né? Mas, professor, eu vou desenvolver uma atividade lá, que o cara precisa de capacete, o cara precisa de luva, de óculos, então, você vai relacionar lá que é um equipamento de segurança que essa pessoa precisa ter. E quantos você vai precisar nesse setor aí, tá? Então, você vai ter que relacionar, beleza? Uma coisa só que eu cito, né, até citei na videoaula, é só essa questão a respeito de legislação, acesso aos portadores de necessidades especiais, dependendo da sua atividade, né, se você tiver que receber pessoas, se você é comércio, vai receber pessoas, você tem que cuidar, né, no layout, né, para portadores de necessidades especiais. Assim também como é algo que eu só ressalto, tá? Aqui a gente não vai entrar em detalhes e ficar questionando essas questões aqui, mas é só título de informação para vocês, que o que é o calcanhar de Aquiles atual para abrir uma empresa é os bombeiros, tá? A legislação dos bombeiros, depois da Boate Kiss, começou a ficar muito intensa. Então, assim, existem muitos setores aí, os contadores e tal, e os próprios empresários sofrendo bastante com os bombeiros, porque eles ficaram, né, fizeram uma legislação bem rigorosa, e aí, dependendo do local, por exemplo, da atividade que você vai desenvolver, você vai locar uma sala comercial. E aí você desenvolve uma atividade que é de escritório, tá? Aí chega a ser bizarro. Escritório, se você alocar uma sala, você tem que cuidar que essa sala, ela precisa ter hidrante, porque a sua atividade exige hidrante. Se esse local não tiver hidrante, você não pode tá realizando a atividade ali. Mas se você, por exemplo, tiver uma sala comercial e você quer abrir uma empresa no ramo alimentício, né? Vou abrir um bar, né? Um bar, e aí vou servir hambúrguer, vou ter uma cozinha, né? Então, lanchonete. Lanchonete tem gás, tem, né? Tem fogo que você usa direto, aí não precisa de hidrante. Tem sentido isso? Na minha visão, não tem sentido, mas, então, assim, só para vocês entenderem qual que é o BO dos bombeiros, tá? Que é mais ou menos nesse sentido que anda os processos. O que eu quero também dizer, né, para vocês a respeito do layout, é que se alguém vai ter uma estrutura física e pensa que vai estar locando um local, vai locar um local para desenvolver as atividades. É importante e interessante saber o valor desse aluguel, né? Então, como é que eu vou descobrir o aluguel, né, professora, dessa sala? Você pode procurar uma sala nos sites aí das empresas, né, das imobiliárias, ver se você encontra uma sala comercial. Professora, eu não encontrei, mas eu mais ou menos tenho noção, né, da localidade. Lembra que a gente tinha que estar pensando no marketing, aonde que as pessoas mais estão, né, que eu tenho que me alocar, né? No layout você vai estar tendo um espaço físico, e esse espaço físico você vai projetar para ele ser, sei lá, por exemplo, uma Guarani. Então, você tem que saber quanto é que custa um aluguel na Guarani, tá? Em relação à metragem, metro quadrado. Eu não tenho a mínima ideia. O que vocês podem fazer para ter uma noção real e ter um valor financeiro certo depois? Liga numa imobiliária e fala, quanto é que é o preço de uma sala de tantos metros ou um metro quadrado na região tal, na rua tal, no centro, ou num bairro, para vocês terem noção de qual é o valor do aluguel, tá? Ou conversa com alguém que sabe a respeito disso, tá? Para vocês terem valores muito mais aproximados quando vocês chegarem no financeiro, tá? Professora, eu tô lá na incubadora, né? Então, a incubadora, o valor que você vai usar depois, obviamente, né, nesse aluguel da incubadora, coloca que é R$ 100, tá? R$ 100 que você vai estar lá na incubadora, tá? Então, depois você vai usar isso lá no financeiro.
tá? Então, plano operacional, o que é preciso fazer? O que vocês precisam entregar no operacional? Os processos operacionais relacionados a todas as atividades, né? Em que setores elas estão, listar todos os equipamentos e aqui, ó. Listar todos os equipamentos. Vou jogar para cá, né? Oh, meu Deus. Então, você vai identificar todas as atividades que você tem que fazer. Aí, na segunda coluninha, que setor que vai fazer essa atividade? Ó, tá chovendo. E aí, ó, ficou em cima aqui. E aí, você vai, né, identificou as atividades, identificou quais são os setores responsáveis, listou todos os materiais e equipamentos que você precisa desenvolver aquela atividade, aquele setor vai precisar de que material e equipamento, cuidado e lembre do layout, material e equipamento que está desenhado no layout, você vai precisar relacionar, né, então, o layout, como é que vai ser o desenho, faça o desenho desse local físico que você vai ter, por mais que seja só um cômodo, é esse o cômodo, vai ser o box lá da incubadora, você vai desenhar o box da incubadora, tá? Projeta mais ou menos como é que vai ser, tá? Uns 2x2, tá? O box lá da incubadora. A da outra aqui de cima, que é de Pato Branco, é maior, tá? Mas, e aí, você vai também fazer uma projeção de quantas pessoas são necessárias para desenvolver as atividades. E aí, quantas pessoas são necessárias e que qualificações são necessárias para elas desenvolverem essas atividades. Beleza? Então, isso é o que deve ser entregue. E é isso, tá? Então, é essa listagem do que tem que entregar do plano operacional. E eu achei que eu ia falar isso em meia hora, demorou 300 horas, né? Mais ou menos. Então, assim, dificuldades, né? Aqui é muito descritivo, né? Então, essa parte do operacional, ela é bem, para mim, me parece tranquilo de fazer, tá? E lembra que eu disse que o que pegava mais era o plano, né? Análise de mercado, marketing e o financeiro. Então, o plano operacional é o meio termo, né? Assim, um descanso, vamos dizer assim, dessa pesquisa mais rigorosa. Obviamente, você vai ter que pesquisar todos os materiais e equipamentos que você vai precisar ter, né? E os diversos itens, mas eu acho que não é tão pesado quanto as outras duas partes. Mas, assim, não deixem para a última hora. Quem está meio atrasadinho no sumário, né? Dá uma aceleradinha. Dia 22 tem que entregar os dois planos, o marketing e o de mercado. Na sequência, então, é operacional. Eu estou adiantando aqui e estou acelerando vocês na tentativa de que vocês façam, e, obviamente, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão tendo dúvidas, tá? E isso é um intuito, né? De que eu chegue aqui e vocês tenham dúvidas. Essa aula aqui, no caso, não era para ser assim. Era para mim chegar aqui e vocês falarem quais eram as dúvidas. Mas, normalmente isso não acontece, então eu faço uma repetição quase, né? Então, assim, para tentar auxiliá-los, né? Então, assim, o que é importante é você seguir em frente. A gente vai fazendo, vai tirando dúvidas. Se eu não faço, eu não tenho dúvidas, óbvio, né? Então, assim, façam, né? Coloque a mão na massa, beleza? E aí, assim, eu vou finalizar a gravação. E aí, quem tiver dúvida,